Fala, engenheiro, tudo bem? Meu nome é João Neto, sou engenheiro civil e esse aqui é mais um vídeo na nossa série de vídeos, né? Eu estou fazendo uma série de entrevistas no meu canal do YouTube e eu te agradeço, né, por estar aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, tá? Clique em gostei. E para você que não acompanha ainda a nossa série de entrevistas, né, vou deixar o link aqui embaixo da playlist para você dar uma olhada nas entrevistas que a gente já fez só com engenheiros civis, tá ok? E antes de começar, eu queria agradecer a presença do nosso convidado. A gente está com mais um especialista aqui na área, um cara que entende muito do assunto. A gente vai falar hoje sobre elementos finitos com o professor e engenheiro Avelino Alves Filho, né? Ele é um cara que é bastante conhecido nacionalmente, ministra vários cursos por várias cidades do país, né? Já publicou livros também. E primeiramente, professor, eu queria agradecer pela presença do senhor aqui no nosso canal, né? Seja bem-vindo e eu queria agradecer por reservar um pouco do seu tempo para conversar com a gente aqui, tá? E você que tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Que eu vou passar pro professor e ele pode responder depois através de vídeo, ou a gente pode responder aqui mesmo nos comentários. Então, professor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua formação, né, desde o início, e sobre os seus principais trabalhos que o senhor realizou desde o começo da carreira até atualmente. Então, João, eu agradeço o convite para a gente conversar um pouquinho sobre elementos finitos, né? E você me faz uma pergunta sobre a formação, sobre o início de tudo aí. Eu me formei em 1974 e nessa época eu comecei a trabalhar com elementos finitos, né? E assim que saí da faculdade eu fui para o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né, lá dentro da Universidade de São Paulo, e comecei a trabalhar com um método. E naquela época a gente não tinha software gráfico, né? As malhas eram feitas à mão, né? E não tinha essa facilidade. Aliás, poucas pessoas sabem que o CAE, o Elementos Finitos, ele veio muito antes do CAD, né? As malhas eram feitas no papel. Então eu fiquei muito envolvido com a área naval, porque eu tinha algumas pessoas que eu conhecia, e era a oportunidade de trabalhar com elementos finitos, porque pouquíssima coisa se fazia no Brasil naquela época, né? As áreas que mais utilizavam eram aeronáutica e naval. Você não faz um navio com alguns milhões de dólares, joga no mar e diz que não deu certo. Não dá para fazer por tentativa e erro. E no Instituto de Pesquisa Tecnológica tem um negócio interessante, né? Nós éramos da área naval, mas outras coisas além de navio a gente acabava calculando usando elementos finitos, porque era praticamente a única área desse setor mecânico que usava elementos finitos no Brasil, né? Tinha algumas pessoas na Embraer, no Rio de Janeiro, mas a gente sempre esteve envolvido com isso, né? E depois de um tempo eu fui para a indústria, montei, né, fiquei muito tempo no IPT, montei uma área de CAE dentro da indústria de elementos finitos para treinar o pessoal, e essa turma eu acabei criando, né, porque os cursos acadêmicos eram muito herméticos, o pessoal tinha uma certa dificuldade. Foi quando surgiu a ideia de escrever os materiais de elementos finitos, que eu acabei usando, né? Porque eu fui fazer o programa de mestrado e doutorado, né, na minha formação na Escola Politécnica, e nesse programa, com a ligação com a Escola Politécnica, comecei a dar aula no programa de educação continuada, né? Pelo Departamento Naval da Poli, né, que abrigava esses cursos. Eu fiquei uns 17 anos mais ou menos, e daí surgiram as ideias que deram origem aos livros de elementos finitos, começou tudo aí. E paralelamente, nesse período, depois que saí da indústria, fiquei 27 anos, né, até hoje, trabalhando no NCE, que foi a empresa que eu fundei. E a gente trabalha, né, e trabalhou e trabalha. Trabalha com projeto de navio, com projeto de caminhão, com projeto de ônibus, tudo calculado por elementos finitos, torre eólica, componentes mecânicos, até prótese humana. Então, a nossa atividade no NCE tem duas, digamos assim, né, decorrentes da formação acadêmica e do que a gente tem feito, são muitas e muitas horas de cálculo usando elementos finitos, em todas essas áreas que eu citei. E uma vertente que é voltada para treinamento. Isso aí vem do passado também, porque desde a época da faculdade eu dava aula de física, dei muito tempo aula no curso Anglo, e surgiram os livros de física, né? O professor Robortella, já falecido, o Edson e eu montamos duas coleções de física, uma de 8 volumes e outra de 3 volumes. Né? E isso daí deu uma origem a essa vontade de escrever, e que se transformou depois no livro dos Elementos Finitos, né? A ideia do que a gente fez na área didática foi trazer o elementos finitos de uma maneira física, né? Não fugir da parte matemática, mas ensinar para quem vai efetivamente fazer projeto de engenharia. Então, muitas vezes, a gente pode até comentar depois um pouco sobre isso, porque com o advento dos softwares, as pessoas esquecem um pouco do lado físico e do entendimento físico dos fenômenos. Mas, basicamente, esse é um histórico aí que você está me perguntando sobre a ação que a gente tem na engenharia usando a simulação, os métodos computacionais,
e dentro dos quais se insere o poderoso método dos elementos. Certo, professor, e hoje já é consolidado, né, a ideia de prever o comportamento de uma estrutura, né, através das alta tecnologia que a gente tem hoje, né, os potentes processadores que a gente tem hoje nos computadores. Mas no passado existia muita dificuldade, né, porque os cálculos eram feitos manuais, então essas análises não saíam tão precisas assim. Quais as maiores dificuldades que o senhor acha hoje em dia que os estudantes têm, né, no uso dessas novas tecnologias, né, em especial os softwares, né? Quais pré-requisitos assim os engenheiros, né, os recém-formados, os estudantes, eles têm que levar em consideração, né, são mais importantes para usar esse software de uma forma mais eficiente? Então, João, você me pergunta sobre a questão do software, das dificuldades que muitos alunos encontram ao usar as ferramentas computacionais dentro da própria universidade ou de forma geral. Essa é uma questão muito importante. Muitas pessoas usam softwares de análise sem ter uma base conceitual forte. Isso é extremamente indesejável. Eu diria até figurativamente, o cara que faz isso gosta de viver perigosamente, né? Porque não dá para usar um software de análise sem conhecer a teoria. Então, muitas vezes, as pessoas elas são treinadas na ferramenta computacional, fazem tutoriais, mas elas não têm uma visão clara a respeito do que é o método e como se faz um modelo de elementos finitos. Nos cursos que nós damos, uma das coisas que é central é a gente primeiro mostrar os comportamentos físicos presentes na mecânica estrutural. Porque os elementos finitos têm elementos adequados que se aplicam para a simulação de cada um desses comportamentos. Então é fundamental, é absolutamente mandatório conhecer a teoria, né? Porque senão vai sair bobagem. Eu até no prefácio do livro coloco uma frase que é interessante. Imagina que você vá a um médico e ele fala para você o seguinte: olha, eu não entendo muito dessa coisa aqui, mas eu tenho um software de medicina maravilhoso. Você vai me dizendo aí o que você tem, quais são os seus sintomas, eu vou dando uma série de enters, vai sair a medicação e vai sair qual é o tratamento que você tem que fazer, qual é o procedimento. Evidentemente ninguém acredita nisso, mas na área de engenharia muita gente está fazendo isso. Já se fez mais, mas hoje as pessoas estão tomando uma consciência que precisa conhecer a teoria. Então, se eu tivesse que falar, como você me pergunta, para os alunos, qual é a melhor maneira de abordar essa questão, é abordar o conceito. Conhecer quais são os alicerces do método. Porque o que o software te pergunta é a sequência do método. Quando a gente dá um curso de software, e a gente faz isso também, nós mostramos aquela árvore que nós construímos na teoria. Ela tem uma sequência, passo a passo, né? Que é a sequência do método. Não vamos falar sobre isso aqui, porque nós estamos trocando uma ideia breve, mas isso fica como um alerta. Essa sua pergunta é muito importante. Jamais deixar de lado a teoria, porque o software ele é amigo, ele é amigável, entendeu? Isso não existe, né? Não há essa possibilidade. Então é importantíssimo o conhecimento da teoria. Ter uma boa formação nisso. É complicado? Não. É que tem procedimento. Então, normalmente, né, é que as pessoas estão, muitas vezes, seguindo por um caminho que se dá muito mais valor para a forma do que para a essência. A essência do método dos elementos finitos é a mesma que eu usava em 1974. Você vai fazer modelos de placa, modelo de casca, modelo de sólido, modelo de viga. Você está usando a teoria que vem da teoria de viga, da teoria de placa e casca, da teoria da elasticidade e a teoria do método dos elementos finitos em si, que é um método aproximado. Então isso não é complicado. Só que as pessoas querem pegar atalho e não o caminho. Então isso é muito importante. Porque senão o cara entra num beco sem saída, né? E o beco sem saída, a gente sabe que tem uma saída. Qual é? É a entrada. Tem que voltar e começar tudo de novo. Então, se eu puder dar um pouco da experiência que eu vivi esses anos todos, ensinando elementos finitos e aplicando elementos finitos, estude o conceito e depois o software. Ok? Essa é muito importante. Professor, o senhor escreveu 3 livros sobre elementos finitos, né? O senhor poderia falar sobre a importância que esses livros podem ter na carreira de um engenheiro, né, que pretende trabalhar com elementos finitos? Então, João, você me pergunta sobre os livros de elementos finitos. Esses livros, evidentemente, a gente fica muito contente porque eles estão tendo uma repercussão muito boa, né? Eu recebo muitos e-mails, recebo feedbacks pelo LinkedIn, pelo Facebook, de pessoas que estão usando esse material. A questão em relação a esses livros
é o seguinte: a gente procurou, depois de alguns anos trabalhando com o método, e daquele treinamento que a gente deu lá atrás na indústria, né, em função das dificuldades que o método se apresentava, nós procuramos criar uma visão didática do método. Quer dizer, a gente não foge da parte matemática, mas a gente procura, em todos os instantes, relacionar o uso do método à aplicação física. Isso não é uma crítica, mas eu já vi muitas vezes que as pessoas estudam elementos finitos com uma técnica numérica, o cara fica passando tempos e tempos integrando, derivando, fazendo aplicação de variacional e um monte de técnicas importante, né, para quem desenvolve software, mas você tem uma visão física, isso cria uma dificuldade imensa. Então, muitos estudantes e engenheiros estão usando esse material porque a gente tem feito o relacionamento da formulação do método com o fenômeno físico. E é daí que surge qual é o modelo adequado para cada aplicação. Por que eu uso uma malha de elementos finitos numa aplicação? Por que eu uso em outra aplicação? Qual é o tamanho do elemento? Qual é o tipo de elemento? Qual é a expectativa que eu tenho de resposta? O conhecimento da teoria, né, que a gente colocou na forma do livro, ele permite você, antes de montar o seu modelo, já saber qual é o tamanho da malha. Isso aí não é um processo de tentativa e erro. Há pessoas que acham que, muitas vezes a gente faz teste de confiabilidade para ver que o resultado converge, é como um recurso didático para mostrar que a teoria funciona. Mas você vai fazer um modelo de um ônibus, de um carro de metrô, de um trem, de um vagão, são todos modelos de uma torre eólica, são modelos que a gente trabalhou e trabalha, de navio. O navio é um negócio fantástico, né? O navio tem todos os problemas da mecânica estrutural presentes no navio. Você tem o problema de teoria de viga, você tem a teoria de casca, teoria de placa, você tem problemas de linear e não linear convivendo junto no mesmo local, você tem a ideia de problema global, problema local. Então, isso tudo tem que ter uma base conceitual. Então a gente recomenda, né, ao tentar colocar o livro, a gente fez isso. Aliás, já que você me perguntou sobre o livro, ele tem uma estrutura didática que é o seguinte: quando eu comecei a trabalhar com elementos finitos, eu peguei um livro aqui, um livro muito bom, e daqui a pouco eu vi que eu precisava de uns 10 livros no entorno, porque eu precisava conhecer alguma coisa de matriz, um pouco de resistência, teoria de elasticidade. Então eu tinha 10 livros aqui e tinha um livro de elementos finitos. Então, o que a gente fez nesse material? A gente mostrou a teoria do método e aquilo que a gente precisava importar de conhecimento seletivamente, nós queremos uns quadros que é aquilo que você precisa. O cara não precisa ser um alto especialista em matriz para entender o método de elementos finitos, né? A não ser que ele vá desenvolver um programa, um software, mas grande parte das pessoas usa o método para fazer engenharia, para ter um bom resultado, e você precisa ter uma confiança nas tensões que você calcula na sua estrutura. Até porque, eu diria assim, fazendo uma brincadeira, eu acho que 108% das estruturas falham por fadigas mecânicas, né? E fadiga é uma coisa que, se você calcular mal a tensão, como a curva de fadiga é logarítmica, se você errar por 20% a tensão, você não erra 20% na vida. Então você tem que ter uma base boa, né? E o livro, nesse cenário, ele entra para dar essa visão, mas com uma visão aplicativa, com uma visão didática, que a pessoa enxergue fisicamente o que ela está fazendo ao estudar um método, em cada uma das aplicações. Essa é outra, de certa forma, é um reforço naquilo que a gente já falou antes, né? Que é o conhecimento do conceito. E esse livro, ele caminha nesse sentido, para dar essa formação e dar esse alicerce, mas jamais fugindo do conceito de engenharia. Tá certo? Isso é muito importante. Certo, professor. E na engenharia civil, né, que é a minha área, no projeto de vigas e lajes, né, que é predominante o comportamento de flexão, né, principalmente o projeto de edificação, se fala bastante da importância, né, da verificação das flechas, né, que é considerado sempre um limite nesses deslocamentos, nessas verificações, né, devido à propriedade dos materiais. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre essas limitações de deslocamentos, né, para quem ainda não entende muito bem como isso funciona. Muito bem, João. Você fez uma pergunta sobre a questão das flechas, né? Das deflexões. Esse é um aspecto importantíssimo, até falando em geral no âmbito do projeto. Muitas vezes você trabalha com algumas normas, trabalha com alguns procedimentos de cálculo, porque as estruturas elas têm normalmente 2 estados para serem verificados,
que é o estado limite de resistência e estado de utilização. A resistência é que o material não pode ultrapassar um determinado limite, porque senão ele vai entrar na zona de plasticidade, né? Vai ter deformação permanente, né? Isso acontece no metal, por exemplo. Então, isso limita a ação do projeto. Há projetos que você pode até ter uma deformação permanente. Na indústria civil você tem aqueles protetores de borda, e eventualmente a pessoa dá um impacto, ele tem uma deformação permanente, mas ele não pode cair lá de cima do prédio. Então, mas em via de regra você trabalha com um estado limite, né, de resistência, em que você não pode ultrapassar o limite do material. E tem um estado limite de utilização. Muitas vezes você fala assim, a flecha máxima dessa viga ela não pode passar de uma relação do comprimento dividido por 300. Isso pode ter uma questão envolvida na utilização, né? Porque eu vou te dar um exemplo prático disso. O carro do metrô é uma viga. Agora é uma viga imensa que tem 20 metros de comprimento, né? E que tem um monte de buraco, que são as portas. A flecha máxima ela não pode ser uma certa porcentagem do vão. Aí é uma questão de utilização. Por quê? Porque senão você não fecha a porta do trem. Na região da roda, você tem um cisalhamento alto, onde são os apoios. E a janela, né, e a porta tende a distorcer. Se isso aí, mesmo que ele tenha um limite que a resistência não tenha ultrapassado, ele não consegue operacionalmente fazer o fechamento da porta, devido à grande deflexão. Então essa é uma questão de utilização. Segundo, muitas vezes, é uma limitação de cálculo. Às vezes você faz simplificações no seu desenvolvimento, porque muitas aplicações, elas pressupõem que as deflexões sejam pequenas. Por quê? Porque a pequena deflexão ela é tratada de uma maneira mais simples. Ela está dentro do conceito da linearidade. Se você tiver grandes deflexões em que essa relação comprimento e flecha, né, a flecha tem um valor acima de um certo valor limite, isso começa a gerar não proporcionalidade. Se você está no âmbito da linearidade, você dobrou a carga, o deslocamento dobra. Mas, quando você tem grande deflexão, isso não acontece. Então você tem um comportamento não linear. E aí você tem que usar uma teoria mais sofisticada, que é a teoria não linear. E isso acontece no software. Aí você fala assim, eu vou usar um software de elementos finitos. Eu sei a priori se a estrutura vai ter comportamento linear ou não? Não, eu não sei. Aí eu rodo uma análise linear. Aí eu rodo a análise linear, tem algumas coisas que eu tenho que checar no meu modelo, né? Se as reações de apoio, elas estão equilibrando o carregamento que eu acho que eu apliquei, né? Se não estão, é porque tem alguma coisa que está errada, né? Ou errei na carga. E a outra coisa são as flechas. Se esse deslocamento for muito grande, for uma certa porcentagem do vão que excede o limite da linearidade, aquele resultado é mentiroso, é um número frio. Então você tem que ou reforçar a estrutura se você quiser trabalhar no linear, ou então você passa para o módulo não linear. E aí você vai levar em conta esse tipo de efeito. Isso acontece, por exemplo, numa placa, isso é importantíssimo. No cálculo de um vagão, por exemplo, as chapas do vagão elas estão sujeitas à pressão do minério. A gente já fez projetos desse tipo. E o que acontece? A deflexão máxima na extremidade, no fundo do vagão, por exemplo, depende da pressão. Quando as deflexões da chapa elas atingem a ordem de grandeza de uma espessura, o que ocorre? À medida que a chapa vai flexionando e formando uma curvatura, surgem forças no plano médio que impedem que essa curvatura seja tão grande como aquela que é calculada pela teoria linear. E qual é a consequência prática disso? Ou seja, as equações de equilíbrio dependem da geometria deformada. E aí, se você rodar um modelo não linear, você tem tensões menores, porque o modelo linear, a partir de um certo valor de deflexão, exagera a curvatura. Eu vou te dar um número a respeito desse projeto de vagão que a gente fez, que é um projeto de minério. A tensão no fundo, calculado na placa de aço, calculado pela teoria linear, dava 30 kF por milímetro quadrado. E usando a teoria não linear, dava em torno de 15, 16 kF por milímetro quadrado. Então, esse projeto era um projeto que um comboio tinha 200 vagões. Olha só, 200 vagões e fazia uma viagem por dia. E você só podia levar 120 toneladas por vagão, entre aço e minério. Se você economiza 1 tonelada por vagão, porque você faz um projeto otimizado usando a análise não linear, você está levando 1 tonelada a mais por vagão. Tá certo? Se você tem 200 vagões, são 200 toneladas.
e faz uma viagem por dia. Em 365 dias esse número é imenso, é gigantesco. Então, isso aí é um caso prático no qual você está observando que o controle da deflexão é muito importante. E quando ele começa a ultrapassar um certo limite pela teoria linear, você pode fazer uma análise não linear, porque na realidade a flecha máxima não é tão grande quanto a teoria linear previu. Então, essa questão, ou seja, resumindo, a questão da flecha está associada à questão de utilização e a utilização de uma teoria adequada, porque quando existe a tendência à grande deflexão, a teoria linear não mais se aplica. Então, de novo, nós estamos voltando a falar da mesma questão que nós falamos antes. Olha só, se você está usando elementos finitos e acontece isso, você tem que saber até que limite o resultado do seu modelo linear é válido. E a partir de quando, ou de que limite você tem que usar a não linearidade, para poder ter resultado adequado, para poder otimizar. Essa é uma questão fundamental. Tá certo? Então, essa questão da flecha é importantíssima e ela está presente, assim, o tempo inteiro nas aplicações de elementos finitos. Esse exemplo do vagão que eu citei, ele acontece em vários outros casos. Já fizemos componente agrícola, né? Para a indústria agrícola, essas plantadoras e plantadeiras, né? Essas estruturas agrícolas aí, e que você tinha grandes deflexões devido ao carregamento aplicado na forma de pressão localizada. E a teoria adequadamente utilizada te dá essa facilidade. Ou seja, caímos no mesmo ponto, precisa saber o que está fazendo. Então essa questão da flecha também, ela está por trás, alicerçada no conceito da teoria das pequenas e grandes deflexões. Muito bem. Bom, essa pergunta que eu vou ler, que é um pouco extensa. O NCE é uma empresa de engenharia, né, especializada em cálculo e simulação. Ele tem cerca de 40 anos de experiência acumulados no desenvolvimento de projetos, né? Além disso, uma das funções do núcleo é o treinamento especializado, né, que durante muitos anos teve turmas presenciais e agora está tendo a oportunidade de ter um curso disponível online, né? Eu queria que o senhor falasse sobre a sua percepção, né, do impacto desse curso na indústria, né, e como é que está sendo a sua experiência agora do curso online. Então, João, realmente nós temos tido aí aproximadamente 40 anos de atividade na área de elementos finitos, né? E como mencionado, a gente atua tanto na parte do serviço, né, e na parte do treinamento, né? Essa parte do treinamento que deu origem aos livros é uma parte que realmente eu tenho uma satisfação muito grande nisso, porque a gente já teve uma ação muito forte e continua tendo na indústria. Me sinto um pouco recompensado por isso, porque várias empresas a gente fez essa visão da implantação da tecnologia. A gente deu a teoria, depois a gente ensinou a usar o software, e em muitos casos a gente fez os chamados projetos piloto, em que a gente pegou casos reais e calculou e deixou como um procedimento como herança para a empresa. Então, nós treinamos muitas pessoas no Brasil ao longo desse tempo todo. E empresas, desde empresas de médio porte, pequeno porte, até empresas de grande porte. Eu já tive a oportunidade de treinar, se for juntar tudo, acho que uns 200 engenheiros da Embraer. Nós treinamos o pessoal da MWM Motores. Naquela época, os motores da Blazer e da F250 estava sendo calculado. A gente treinou a equipe da MWM e calculou os componentes desses motores. Fez treinamento para o pessoal da Ford na Bahia, para Volks Caminhões, para Tupi Fundições, para Maxion Rodas e Chassis, né? Então, ao longo do tempo, a gente foi tentando levar para essas empresas que acreditavam nessa metodologia a visão que o conceito é o alicerce. E o conceito ligado ao software e ligado ao caso real deles. Então isso aí a gente reproduziu em muitas e muitas empresas. E muitas pessoas, estudantes, né, de outros estados, engenheiros, a gente treinou também, esqueci de falar da Petrobras, demos vários cursos para o pessoal do Centro de Pesquisa da Petrobras, né? E foi muito legal isso daí. Então, esse desenvolvimento todo, teve muito estudante que vem de fora para fazer curso aqui. E aí surgiu a ideia de fazer o EAD, porque muitas pessoas falavam, pô, eu moro muito longe, é muito caro fazer a viagem, ficar hospedado, gastar avião e tal. Foi quando surgiu a ideia de fazer o EAD.
E as pessoas que têm feito depoimentos sobre isso, né? A gente fica muito contente porque eu acho que está atingindo o objetivo, que é levar o conhecimento de uma maneira estruturada, com uma visão de engenharia. Então hoje nós temos o EAD de estática, né? Eu nem gosto de usar esse termo estática porque transcende a ideia da estática. O EAD de estática, o curso de estática, o livro de estática, é o alicerce para tudo. É ali que a gente estabelece a formulação dos elementos, os funcionamentos, né, dos modelos, como é que a gente entende os comportamentos da mecânica estrutural e transporta isso para fazer os modelos em elementos finitos. O segundo EAD, que já está também à disposição, as pessoas têm acessado, é o curso de dinâmica. Eu gosto de fazer até uma brincadeira que é o seguinte, no curso de estática, se o cara fizer um tutorial e fizer um curso de software só para aprender a mexer no software, ela faz umas brincadeiras, faz a peça chacoalhar na tela, isso é interessante. Agora, o curso de dinâmica acabou a facilidade, né? Porque entra cobrinha e sai cobrinha. A questão é se a cobrinha amplifica ou atenua. Então aí não tem jeito, você tem que conhecer a teoria, que é a teoria da amplificação dinâmica e voltada para o método dos elementos finitos. Como é que a gente discretiza, né? Como é que a gente faz os modelos de elementos finitos, levando em conta que os carregamentos variam com o tempo. O verdadeiro conceito de carga dinâmica. Então, dentro da NCE nós temos 3 ações, que é o curso aberto, né? Em que temos uma agenda ao longo do ano inteiro estabelecida, né? O pessoal tem buscado bastante. A gente tem o formato do treinamento in company, ou treinamento que a gente dá em locais, como treinamento aberto, que já ficaram clássicos. Por exemplo, na Universidade de Passo Fundo, eu tenho uma parceria com a Universidade de Passo Fundo, sou colaborador da Universidade de Passo Fundo, então eu participo de banca, e janeiro, fevereiro e julho a gente dá cursos abertos para engenheiros, estudantes de mestrado e doutorado, empresas, e acontece em Bauru, porque nós temos uma unidade em Bauru. O NCE cresceu bastante em Bauru, hoje nós temos uma unidade grande lá, que tem local para treinamento, nós temos várias salas e toda a equipe do NCE está envolvida com mestrado, né? Nós temos, a Cláudia se formou agora, terminou o mestrado, fiz parte da banca dela, o Marco que gerencia a Bauru está terminando o mestrado também, e o Lincoln terminando o mestrado na Escola Politécnica. Então nós temos essa ação, e o próximo EAD que nós vamos gravar é o EAD de dinâmica, de não linear, né? Já está previsto, talvez esse ano provavelmente nós vamos ter o EAD de análise não linear, seguindo o mesmo roteiro do livro, né? E depois fadiga e o próprio curso de software. Então a gente tem essa vertente educacional de uma maneira bastante intensa, porque o NCE segue as 2 linhas, de fazer serviço, de resolver problemas e treinar as pessoas. Mas treinar, a gente não abre mão dessa visão equilibrada, né? Primeiro o conceito, depois o curso de software. Não dá para fraudar essa ideia. Esse digamos assim, a missão da empresa é essa, né? E temos feito isso, e eu fico muito feliz que isso está tendo um bom resultado, e as pessoas que a gente treinou dessa forma, é uma satisfação muito grande ver que eles estão sendo produtivos. Eles estão usando a ferramenta e tirando resultado e ajudando as empresas que eles trabalham a fazerem bons modelos e desenvolver projetos assentados numa tecnologia avançada. Professor, e para finalizar, eu queria que o senhor comentasse quando e como surgiu a seguinte frase: se um engenheiro não sabe modelar o problema sem ter o computador, ele não deve fazê-lo com o computador. Então, João, essa pergunta é uma pergunta interessante, né? Essa frase, se o engenheiro não sabe modelar o problema sem ter o computador, ele não deve fazê-lo tendo o computador. Essa frase, ao longo dos anos, acabou tendo uma repercussão muito grande. Eu encontro muitas pessoas em congressos, apresentações, em cursos, né? Ou pelo próprio e-mail que a gente recebe no Facebook, que mencionam essa frase. Essa frase, ela surgiu numa oportunidade que eu acho que foi chave do uso do método de elementos finitos no Brasil, né? Como é que foi isso? Como eu comentei lá no começo, eu comecei a mexer com elementos finitos na década de 70, em 1974. E para você usar um software de análise, que a essência não mudou, é a mesma que hoje, a teoria é a mesma, né? Você consegue fazer coisas muito mais rápidas hoje. Mas em compensação, você consegue fazer uma bobagem muito mais rápido também, né? Cometer um erro de uma maneira muito mais rápida. Você tinha que
que leu o manual do software, o user guide, né? E preparava uma carta para o software, né? Essa carta era informação de cada dado que você tem no seu modelo vai nessa carta. E quem escrevia essa carta era o modelador, o usuário, o engenheiro. Na década de 80, no começo da década de 80, começaram a aparecer os primeiros softwares que vieram para PC, né? Ou seja, no microcomputador você conseguia colocar um software de elementos finitos, isso foi fantástico. Só que muitas pessoas que começaram a comercializar esses softwares venderam e começaram a fazer uma apologia de que o conhecimento de comando de programa, o conhecimento do manuseio de uma ferramenta era suficiente para você agora ter bons resultados. Esquece a teoria que você viu na faculdade, que agora a tecnologia avançou. Seria mais ou menos equivalente, né? E isso eu não tenho dúvida que a gente faria. Qualquer um de nós, se você fizer um treinamento de uma manhã de uma máquina de ultrassom, você tira o ultrassom da barriga de uma mulher grávida. É só apertar determinados botões e você tira uma fotografia. Agora, o que você vai fazer com isso? Eu não vou fazer nada porque eu não sou médico, eu não conheço a matéria médica. Então, eu percebi que tinham muitas pessoas, quando apareceram esses softwares, que vendiam ferramenta mágica e tinham pessoas que queriam comprar ferramentas mágicas, né? Então foi quando a gente começou a falar, peraí, se você não sabe montar o seu modelo sem ter um computador, não faça tendo um computador. Ou a não ser que você goste de viver perigosamente, né? Então, essa foi a origem dessa frase. E me surpreendeu, assim, positivamente, que em vários lugares que eu vou, as pessoas faziam referência a ela, né? Ou aquela frase que você falou, se você não sabe fazer na unha, não faz usando a máquina, né? Porque pô, você tem que saber o conceito, saber a teoria, né? E no caso da mecânica estrutural, tem os componentes da mecânica estrutural, os comportamentos, e tem a teoria de elementos finitos, né? Que agrega isso de forma aproximada, né? Daria assim, né? Até eu dou uma sugestão para quem está começando, visitar o nosso site, né? É www, são 3 letrinhas, N de navio, C de casa, E de escola. www.nce.com.br. Lá fala no histórico do que essa coisa toda que a gente comentou, e tem uma seção que tem vários trabalhos que de uma maneira simples mostra o conceito do método, né? E mostra esses artigos, mostra uma série de coisas importantes, né? Para que você se motive a estudar o método e quebrar esse gelo e olhar de uma maneira assim, de uma maneira muito positiva e que motive, né, você estudar o método de elementos finitos. Não tem complicação, não tem complicação. É que tem procedimento para fazer. Então esses artigos podem ajudar muito. Outra coisa em relação ao site, né, e já que eu estou aproveitando e falando da frase, é a questão que está relacionada ao EAD. Quando você acessa o site, lá você já tem o canal para acessar o EAD. Nós temos uma parceria com a CAI Treinamentos, em que ao você clicar, abrir o site da NCS, você já é direcionado para o site da CAI Treinamentos, onde lá tem os 2 cursos. E logo, logo nós vamos ter o curso de não linear e de fadiga em seguida, né? Bom, concluindo, eu diria o seguinte. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, né, de a gente ter mais esse canal para se comunicar com os estudantes, com os engenheiros e tentar passar um pouco dessa nossa vivência que foi esses anos todos, 40 e poucos anos mexendo com o CAE, e a gente sabe o que deu certo, né, o que funcionou, então a gente tenta fazer com que as pessoas errem menos, né? Então pegue o caminho adequado para poder se desenvolver. Então eu gostaria de fazer esse agradecimento e a mensagem final de tudo isso que nós estamos falando, né? Estude, precisa saber a teoria. Eu vou encerrar. Eu tive um privilégio na minha vida, que até hoje, todo dia eu agradeço, e qualquer coisa que eu escrevo, eu coloco um agradecimento. Eu trabalhei com um cientista ucraniano chamado professor Nikolai Lebedev. Ele era academia de ciências lá. Ele veio para o Brasil já com uma certa idade. Eu trabalhei 8 anos ao lado dele. 8 anos. E fiquei adquirindo conhecimento. Ele me ensinou muito. O professor Lebedev sempre falava assim: Abilini, eu dar grátis minha experiência para você. Você precisa, sabe, teoria. Se você não estuda teoria, antes de pula na casa, pula na igreja e muito reza. Entendeu? Ele era russo, né? Russo não, era ucraniano. Os ucranianos não gostam de ser chamados de russo. Aliás, o professor Lebedev, ele era da Ucrânia e ele conheceu o Timoshenko. Ele sempre me falava, né? Quando ele era jovem, estudante, ele teve contato com o Timoshenko, que hoje, qualquer coisa que você faz da mecânica estrutural está relacionada ao nome do Timoshenko. Até os próprios softwares, né?
Quando você vai lá na literatura, eles usam o Timoshenko como referência, ao fazer testes, né? Então eu agradeço muito a oportunidade e espero que todos tenham muito sucesso no uso da ferramenta, ok? Muito obrigado, um grande abraço a todos. Professor, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso canal, tá? Mais uma vez, é uma satisfação muito grande a gente ter um profissional do seu calibre aqui para conversar com a gente, né? O senhor tirou um tempo aí, alguns minutos do seu tempo para conversar, tirar algumas dúvidas da gente, tá? E se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Que eu posso até passar para o professor. Se você quiser entrar em contato com o professor e conhecer o trabalho dele, conhecer o site dele, os cursos dele, vou deixar aqui embaixo também um link, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, clique em gostei, tá? Aí para ajudar o canal. E se você tiver no Facebook, compartilhe com um amigo, marca um amigo aí, pra gente divulgar mais essa entrevista. Ok? Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Valeu!